Em um futuro dominado por guerras e pelas consequências do aquecimento global, Torop é um mercenário durão que sobrevive lutando e fazendo perigosas missões. Mas a vida do cara vai mudar no dia que ele recebe a missão de transportar uma jovem para Nova York, já que essa viagem pode mudar não só o destino dele como também o de toda a humanidade. Hey, Torop! Torop! Somebody came out looking for you. Okay. Para quem é fã da franquia Velozes e Furiosos, sabe o quanto o Vin Diesel manda bem em papéis de ação? A aventura em Babylon AD de 2008 ele encarna um mercenário cheio de marrã que quebra tudo para completar uma missão perigosa em um mundo pós-apocalíptico. Esta parece uma premissa super basicona, né? Mas fica por aqui porque eu te garanto que esse filme tem uma série de coisas da hora que a gente vai explorar. Bem-vindo ao filme reduzido. A seguir, Torop vive e trabalha como mercenário em um lugar chamado Nova Sérvia, na Europa Oriental. Ele é super manjão de Paranauê envolvendo luta e combate corpo a corpo. Na verdade, boa parte da vida do cara se resumiu a participar de guerras e ficar com cicatrizes emocionais das batalhas que lutou. Saindo de casa, Torop vai atrás de um rango e pouco depois volta com um pedaço de carne de coelho. Ele cozinha um prato super elaborado e senta para comer, rezando para agradecer a refeição. Só que a paz do mercenário dura pouco, já que enquanto ele tá lá batendo um rango, uma galera armada invade o lugar e rende ele. Torop identifica o chefe da galera e rapidinho neutraliza o cara, mas isso foi só para mostrar respeito, já que depois ele pega o casaco e resolve acompanhar a galera. Eles levam o mercenário até um cara chamado Gorski. Ao que tudo indica, esse cara tem muita grana e já deu trabalhos pro Torop no passado, e agora ele quer contratar de novo o nosso protagonista para mais um corre. Gorski quer que Torop vá até o Cazaquistão para buscar uma jovem chamada Aurora e a levar em segurança para Nova York. No começo, o mercenário não curte muito a ideia, mesmo com a promessa de uma boa grana, mas tudo muda quando Gorski fala para ele que vai conseguir um passaporte com uma identidade nova. Aí o Torop aceita. Com um acordo feito, Torop é levado até uma grande área para esperar um helicóptero que vai levá-lo pro Cazaquistão. Na verdade, ele vai ir dentro de um carro puxado por um helicóptero. Mas mesmo com essa forma pouco convencional de viajar, o mercenário consegue chegar de boas no seu destino. Ele vai até um convento chamado Rock Hills, onde é recebido por uma mulher que se apresenta como irmã Rebecca. Ela é a tutora e a guardiã da Aurora e vai acompanhar os dois na viagem. Ela entrega a mala da jovem para ele guardar no porta-malas do carro, onde também tem um mapa onde o Torop marca todos os pontos que vão percorrer na viagem deles. Pouco depois, ele conhece a jovem que vai ter que transportar. Os três entram no carro e começam a viagem. Torop segue dirigindo indo até a fronteira do Cazaquistão com a Rússia, o primeiro ponto de parada deles. Lá, eles descem e seguem a pé até uma estação de trem. O mercenário aproveita para roubar umas roupas de uma feira e disfarçar a Aurora, porque ela deve ser super importante e vai que tem alguém observando eles. A garota fica super confusa com tudo que tá vendo, porque ela nunca tinha saído do convento onde ele foi buscar ela. A verdade é que o Torop é ninja, porque tem mesmo uma galera olhando e seguindo os três à distância. Se esgueirando entre uma galera, os três finalmente conseguem ir até a estação de trem pretendida para seguir viagem. Só que do nada a Aurora fica assustada com alguma coisa e sai correndo, querendo meter o pé dali. Torop e Rebecca vão atrás dela e conseguem alcançar a jovem, e pouco tempo depois eles ouvem uma mega explosão ali onde estavam antes. Passado o susto, os três entram num trem para seguir viagem. Lá dentro não tem lugar e o mercenário tenta comprar os assentos de uma família de mongóis que tá viajando, mas eles não entendem o que o cara fala e ignoram ele. Isso até a Aurora chegar e conseguir se comunicar com essa galera com perfeição na língua deles, convencendo eles de levantar. O mercenário fica pensativo, afinal, como é que ela consegue falar mongol? De qualquer forma, eles seguem no trem até o seu destino final, a cidade russa de Vladivostok, onde eles descem. É tipo uma área de evacuação onde tem uma pá de soldados revistando geral, e depois de alguns momentos tensos, eles conseguem passar.
Meus amigos, deu para ver que essa viagem não vai ser nada fácil, né? Mas eu tenho uma missão facinha para você que já assistiu o vídeo até aqui. Deixa o seu like se ainda não fez isso e se não for um inscrito aqui do canal. Faz isso também para ter acesso a mais histórias da hora como essa. Beleza, agora voltamos para nossa história. Depois de passar pelos soldados, Torop leva Aurora e Rebecca para um lugar onde rolam umas lutas clandestinas. Lá, ele vai encontrar um amigo chamado Finn, para quem vai pedir ajuda para conseguir passaportes para desembarcar no Canadá e seguir de lá até os Estados Unidos da América. Como o cara é brother do mercenário, ele aceita ajudar. Parece que tudo vai dar certo e o Torop vai até as duas para vazarem dali, mas os três são cercados por um grupo de pessoas armadas que parecem mercenários. O líder deles oferece $1 milhão pro Torop entregar a Aurora para eles, mas nosso protagonista recusa. E aí não dá outra, um fight nervoso começa a rolar ali mesmo, e para surpresa do Torop e também de geral, a irmã Rebecca manja muito de luta e consegue ajudar o mercenário a nocautear todos os inimigos. Mas no meio dessa confusão toda, a Aurora acaba presa num ringue com um lutador que é tipo o mais forte de lá, e o nosso protagonista cai no braço com ele para salvar a jovem. A luta é intensa, mas antes do Van Diesel mandar o cara para a lona, ele dá um arrasta para cima com um golpe final. A Aurora chega e impede ele de fazer isso. Uma galera do grupo que foi pegar a jovem vai até ela e diz que eles foram mandados pelo pai dela. Isso deixa a Aurora balançada, fazendo ela querer ir com esse pessoal. E então Van Diesel se junta a Rebecca para ir atrás desse povo e resgatar a Aurora. A partir de então rola uma perseguição intensa com Torop e Rebecca tentando alcançar os mercenários que estão com a Aurora. No meio da correria Van Diesel puxa um 38, fazendo geral parar com medo que ele atinja a jovem. Vendo isso, a Aurora decide voltar com o mercenário e a irmã Rebecca, ao mesmo tempo em que essa galera foge vazada. Só que ela volta super pistola com os dois, achando que eles impediram a jovem de encontrar o pai dela. E é só depois de muita conversa que a irmã Rebecca acalma a garota. Treta superada, seguimos com a viagem. Agora os três têm passaportes que o Finn ajudou a conseguir. E na manhã seguinte, os quatro vão até um grande submarino que vai levar a galera para a América. Toda a galera que tá ali se amontoa para conseguir embarcar nele. O problema é que não tem lugar para todo mundo, e para conter o povo, o capitão do submarino vai até a parte de cima, puxa um 38 da cintura e começa a dispersar a galera na base da bala. Inclusive algumas pessoas viram estampa de camiseta por causa disso. Mas por sorte Van Diesel, Aurora, Rebecca e Finn conseguem embarcar. Só que dentro do submarino, a Aurora não se conforma com o fato do capitão ter mandado uma galera descobrir-se no céu tempão. Então ela corre até a base de comando e tenta sabotar os controles. Ela só não consegue porque o Van Diesel e a Rebecca vão atrás dela e impedem a jovem de fazer isso. Na sequência, enquanto a Aurora tá apagada, Van Diesel e Rebecca se acomodam com ela em um canto do submarino. Lá, eles começam a trocar uma ideia, com Rebecca contando pro cara que ela cuida da jovem desde que ela era uma bebê e que a Aurora fala 19 idiomas e tem um talento inumano com tecnologias e ferramentas. Ela também fala que há uns 3 meses o médico começou a dar umas pílulas suspeitas para a Aurora, mudando o comportamento dela. Esse cara faz parte de um grupo religioso chamado de Neolith, que cresceu um monte nesse mundo pós-apocalíptico. Torop fica super impressionado com tudo isso, enquanto Finn tá meio cabreiro com essa história toda. O cara tá com medo que essa garota possa estar carregando algum vírus ou ter um problema ainda maior. Mas mesmo com essas desconfianças todas, o submarino consegue seguir ao seu destino, o Estreito de Bering no Alasca. Chegando lá, os quatro se dividem em 2 jet skis para cruzar todo o trecho de neve até conseguir chegar no destino deles. Só que enquanto estão fazendo o trajeto deles, vários drones aparecem e começam a mandar chumbo para cima de todos. Van Diesel consegue fazer a Rebecca e a Aurora embarcar no jet ski do Finn e distrai a atenção dos drones indo pro lado oposto da galera. Então o ninja, ele consegue se livrar de todos eles. Só que durante essas manobras um drone atinge o jet ski do Torop, fazendo o cara cair ferido.
Aurora e Rebecca correm para ajudar ele, enquanto Finn assiste tudo. Só que o amigo do mercenário chega ali perto e puxa uma arma, mas antes de acertar a Aurora, o Van Diesel é mais rápido e consegue mandar o cara de Americanas com o 38 dele. Pois é, realmente a viagem da galera não tá sendo fácil. Mesmo assim, os três embarcam no jet ski do Finn e conseguem atravessar o Alasca até chegar em Kitin, no Canadá. Lá, eles conseguem montar um acampamento e Van Diesel caça mais um coelho, fazendo a sua especialidade com a carne do bichinho. Tudo tá de boas até que Aurora larga uma bomba do nada. Ela fala que quando chegarem em Nova York, eles vão morrer. Horas depois, Van Diesel não consegue dormir e vai até o lado de fora. A Aurora chega para trocar uma ideia com ele. Então o mercenário tem uma crise existencial, dizendo que a guerra fez ele se afastar da América e levar ela para lá com uma nova identidade foi a maneira que ele encontrou de voltar. E seguindo com o plano, eles continuam a viagem até o centro do Canadá, param num hotel e de lá pegam um voo para os Estados Unidos da América. Finalmente o trio consegue chegar no destino deles em Nova York. Eles são levados para um apartamento super moderno que tem uma pegada tecnológica bem avançada. Só que enquanto estão explorando o lugar, a TV tá ligada e noticia a explosão do convento do Cazaquistão onde a Aurora e a Rebecca moravam. As duas ficam bem chocadas. Nisso, Van Diesel começa a se questionar sobre o plano para levar a Aurora para longe e de todos os ataques e tentativas de deter ele de fazer isso. Mas enquanto ele tá perdido nos pensamentos dele, um headset moderno começa a tocar na frente dele. O cara atende e é Gorski que tá ligando, acusando o mercenário de ser o responsável pela explosão do convento. Mas é claro que a culpa não é dele e Gorski sabe disso. Antes que Van Diesel consiga dizer qualquer coisa para Gorski, ele revela que colocou um GPS no passaporte dele e antes de desligar, o cara avisa que o médico que estava dando as pílulas para Aurora tá indo lá para fazer uns exames nela. Pouco depois esse cara chega junto com uma galera dos Neolith e ao mesmo tempo, um grupo de mercenários do Gorski também chega lá. Depois de tudo isso, Van Diesel fica pistola com a irmã Rebecca e vai tirar satisfações com ela, afinal de contas, ela estava escondendo tudo isso dele. Enquanto eles estão discutindo, a Aurora chega na sala e diz pros dois que tá grávida de gêmeos, mesmo nunca tendo feito você sabe o que com ninguém. Depois dessa bomba, o headset toca de novo e quando Van Diesel vai atender, é a líder dos Neolith que tá ligando. Ela instrui o mercenário para levar a jovem até o grupo que tá esperando ela do lado de fora e terminar a missão dele ali. Ele vai com a Aurora e a Rebecca até os Neolith para entregar a jovem, só que na hora Van Diesel surpreende geral e ataca a galera, mostrando que vai proteger a Aurora deles. E aí mais um mega conflito rola envolvendo os três e essa galera. O plano do mercenário é conseguir vazar dali com as duas usando a estação de trem ali de perto. O problema é que o plano não dá muito certo. No meio da treta toda, a galera do Gorski também entra no conflito e atira um míssil contra eles que são guiados até o GPS do passaporte do Van Diesel. O cara mal tem tempo de afastar as duas e pular, e o míssil explode trazendo ainda mais caos pro ambiente. Os capangas do Gorski e os Neolith começam a lutar entre si. Van Diesel, que sobreviveu à explosão, vai ajudar a Rebecca na luta enquanto a Aurora caminha entre os tiros. Só que enquanto rola tiro, porrada e bomba, Rebecca é atingida e vai descobrir-se no céu tem pão. Van Diesel fica chocado mas não perde tempo e corre para salvar a Aurora dos tiros. Um segundo míssil é lançado contra ele e quando o cara finalmente consegue chegar onde a Aurora tá, ela diz que precisa dele vivo, mete um balaço fatal nele e faz o mercenário ir para céu de Americanas. Aí o míssil desvia dele bem na hora. Esta foi a cena do começo do filme que o Van Diesel estava tendo um pesadelo. Ele acorda e tá num lugar super diferentão e tecnológico comandado por um cara chamado Dr. Darquandier. Por algum motivo, esse cara resgatou o mercenário e garantiu que ele sobrevivesse, implantando peças tecnológicas que substituíram os órgãos vitais dele atingidos pela Aurora. Mas logo sacamos qual é a desse médico. Ele explica pro Van Diesel que implementou um chip de inteligência artificial na Aurora enquanto ela ainda era um feto.
Darkwandier fez isso a pedido dos Neolith, que viam nela uma salvadora da humanidade. Ele também revela que já tretou com o Gorsk no passado, que foi contratado para despachar ele, mas acabou falhando. Depois dessa palestrinha, o doutor coloca uma máquina no Van Diesel para ver a última memória dele antes de ser atingido pela Aurora. Lá, o mercenário vê a Aurora falando com ele e pedindo para ele ir para casa. O doutor diz para ele achar a garota, pois ela pode ajudar a salvar o mundo dos Neolith. No dia seguinte, a líder do grupo religioso vai até Darkwandier pedir onde está o Van Diesel, e como o cara não conta, ela manda ele de arrasta para cima. Enquanto isso, seguindo o conselho da Aurora, o mercenário vai até onde era a casa dele nos Estados Unidos da América, que fica num lugar isolado. Chegando lá, ele encontra a jovem escondida lá e em segurança. Depois disso tudo, 6 meses se passam e a gente vê Van Diesel no hospital onde a Aurora tá dando à luz aos gêmeos. Infelizmente ela não sobrevive ao parto, mas as crianças nascem saudáveis. Na verdade, ela já estava destinada a ir de Americanas assim que os Neolith escolheram a jovem para ser uma mãe virgem e ter filhos salvadores da humanidade. Só que isso era uma desculpa do grupo religioso para conquistar o mundo. Esta é uma obra de ficção científica bem fora da curva. Na verdade, o filme Babylon AD é baseado em uma HQ de 1999 escrita por Maurice Dantek, e ele traz muito bem a pegada dos quadrinhos para a telona, inclusive com o mundo distópico e futuro apocalíptico como pano de fundo. Mas, infelizmente, o filme não chegou nem perto do sucesso que os produtores esperavam. Com um orçamento de quase 70 milhões de dólares, ele só arrecadou 72 milhões nas bilheterias ao redor do mundo. Van Diesel não era a primeira escolha do diretor Mathieu Kassovitz, que queria o ator francês Vincent Cassel no papel principal. Será que foi por isso que o filme não bombou? Se você curtiu esse recap, não esquece de conferir os outros vídeos aqui do canal Filmes Reduzidos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!